Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa história, uma daquelas bem escondidas da ciência. É a história de como a humanidade passou milênios usando as coisas do mundo sem ter a menor ideia de como elas realmente funcionavam. Então, para começar, que tal um quebra-cabeça? Pensa só, as civilizações antigas, elas tinham uma habilidade prática com materiais que era, assim, de cair o queixo. Mas faltava uma coisinha, uma ideia. Uma ideia abstrata, mas que, nossa, mudaria absolutamente tudo. E para a gente entender o que estava faltando, primeiro a gente precisa dar uma olhada no tanto de coisa que eles já sabiam. E a verdade é essa, viu? Na prática, no dia a dia, eles eram verdadeiros gênios. Olha, dos egípcios aos fenícios, o mundo antigo tinha um domínio dos metais que era super sofisticado. Tem uma história ótima sobre isso. Os fenícios, numa viagem para a Espanha, acharam tanta, mas tanta prata que não tinha como levar tudo embora. Qual foi a solução deles? Simples. Jogaram as âncoras de chumbo no mar e usaram a prata para servir de peso, de lastro. Isso mostra o quão bem eles conheciam as propriedades dos materiais, né? De uma forma muito íntima, muito prática. E não era só com metal, não. O conhecimento deles ia muito além. Eles também dominavam o uso de outros materiais essenciais, os não metais. Pega o carbono, por exemplo. Desde a fuligem lá nas cavernas dos homens pré-históricos até os diamantes, que já eram citados nos Vedas hindus, ou então o enxofre. Os romanos usavam para tudo, de remédio até para fazer fósforo e acender o fogo. Mas sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que eles não só achavam os materiais na natureza, não, eles inventavam materiais novos. Eram, sem exagero, verdadeiros inovadores. Um exemplo perfeito disso, o bronze. Pensa bem, a criação do bronze, que é basicamente uma mistura de cobre com estanho, foi uma coisa tão, mas tão revolucionária que deu nome a uma era inteira da história. Foi essa tecnologia que literalmente decidiu o destino de cidades como Troia. Era usado para tudo, desde ornamentos delicados até aquelas armaduras imponentes que brilhavam no campo de batalha. E essa onda de inovação, ela não parou por aí de jeito nenhum. Depois da Idade do Bronze veio a Idade do Ferro. E com ela uma nova liga ainda mais forte, ferro com carbono. Isso mudou o jogo de novo, sabe? Mostrou que essa capacidade de criar materiais era o que realmente movia a história para frente. Certo, então a gente vê todo esse brilhantismo prático, essa genialidade, mas qual era a peça que ainda faltava nesse quebra-cabeça? Eles conseguiam fazer praticamente tudo. O que eles não sabiam, então? Bem, a pista para resolver esse mistério está numa substância que os gregos e romanos conheciam muito bem. Uma substância que, até hoje, só de ouvir o nome, já dá um arrepio. O arsênico. Só que aqui está o pulo do gato. Para eles, o arsênico não era o que a gente chama hoje de elemento. Era um composto, um sulfeto. Eles sabiam muito bem o que o arsênico podia fazer, tipo curtir couro ou, claro, se livrar de um rival político. Mas eles não faziam a menor ideia do que o arsênico era na sua essência. E é exatamente aí que a gente chega no ponto central da questão. Todo o conhecimento deles era baseado no uso, na aplicação, não na composição. Era um conhecimento focado no como fazer, e não no o que é. E a resposta para esse mistério todo, ela não foi encontrada numa mina, nem numa oficina de ferreiro, não. Ela veio de um lugar completamente diferente. Veio da mente humana. E aqui a gente consegue ver essa divisão de um jeito bem claro. De um lado você tinha os praticantes, os metalúrgicos, os artesãos, a toma do como. Como eu faço bronze? Do outro lado, surge um novo tipo de pessoa, os pensadores, os filósofos, e eles começaram a fazer uma pergunta diferente. O quê? Do que o mundo é feito? E essa é a grande virada da história. A própria noção de um elemento, sabe, aquela substância pura, fundamental, que não dá para dividir mais, essa ideia não nasceu na oficina. Ela foi um salto de imaginação, um salto conceitual. Foi uma verdadeira revolução filosófica. Foi um filósofo, o famoso Tales de Mileto, que deu o pontapé inicial. Ele foi o primeiro a propor que talvez tudo, absolutamente tudo, fosse feito de uma única coisa, uma substância primordial. Para ele, era a água. Ok, ele podia estar errado no detalhe, mas a ideia em si, essa ideia de procurar um tijolinho fundamental do universo, essa foi a semente da química. Foi o começo da ciência como a gente conhece hoje. Beleza, então o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição dessa jornada que vai da mão na massa para o mundo das ideias? A grande lição é a seguinte: por milhares e milhares de anos, a prática veio muito, mas muito antes da teoria.
A habilidade de fazer, de manipular o mundo, estava muito à frente da capacidade de entender do que o mundo era feito. O como foi rei absoluto por um tempo enorme. Até que um dia alguém teve a coragem de perguntar o quê. Isso tudo deixa a gente com uma última provocação para pensar, né? Em que áreas do nosso mundo, hoje em dia, será que a gente é mestre na prática? Usando tecnologias que funcionam perfeitamente, mas que talvez a gente ainda não entenda lá no fundo por que elas funcionam.